uma peça. Significa, na minha visão, que tu te sustentava do teatro, vivia, pagava as tuas contas. No final, né, lá naquela ponta, tu conseguia pagar tuas contas, conseguia te divertir, tinha sempre trabalho. Em que momento tu acha que isso foi mudando, foi se perdendo, pra gente tentar compreender onde é que teve essa transição? Olha, quando a televisão, principalmente com o crescimento da TV Globo, alguns atores eram escolhidos, metade eram elencos que já vinham da TV Tupi, e outro elenco eram mais os bonitos, né, que vinham enfeitar as novelas. Todos de olhos azuis, todos muito lindos, né? Então, a turma de teatro que não pertencia a nenhum desses dois grupos, que estava se formando, né, que estava ainda acrescentando, ficou um pouco de lado. Tentou se virar fazendo coisas mais espontâneas, mais underground, digamos assim, né? Porque a televisão começou a ser assim, eu quero ver o ator da televisão. A televisão, ela deu uma esticada tão grande que, em vez de ser o ator de teatro que estava na novela, começou a virar o ator da novela que está fazendo uma peça. Inverteram-se os papéis. Deu uma inversão aí de situação, e isso, para muita gente, inclusive para mim, né, que não gostava muito de televisão, não me preocupava muito com aquilo, o trabalho foi diminuindo. Eu lembro que nessa época é quando eu começo a fazer muito comercial para a TV. Certo. Eu não queria fazer novela, eu não queria voltar para o Rio de Janeiro. Eu já estava em São Paulo. Então eu não queria voltar para o Rio. Aí o jeito era eu fazer comercial, e deu certo, no meu caso. Para muitos não deu, não. Então começaram a correr para fazer teatro infantil, ganhar um cachezinho aqui, um cachezinho ali, entendeu? Se virar. Então foi difícil para muita gente, né? Como eu tive também momentos muito difíceis, porque nem tudo que você faz é um sucesso. Às vezes o teu trabalho é maravilhoso, mas comercialmente não aconteceu, né? Que peça que tu teve envolvido demais, só que a bilheteria não foi correspondente ao trabalho que vocês tiveram? Eu acho que eu tinha até comentado com você que foi o roteiro do Chico sobre a Geni, da música Joga Pedra na Geni. Se pegou essa história da música e o Chico fez um roteiro. Então, era Marilena Saldi com um elenco grande. Marieta estava? Marilena Saldi. Não, a Marieta Severo estava na peça? Não, né? Não. Foi usada a música como roteiro de um espetáculo, né? Mas não tinha nada a ver, porque Joga Pedra na Geni pertence a um outro espetáculo. É uma música de um outro espetáculo. E era um espetáculo maravilhoso. Coreógrafo nota 10 do Teatro Municipal, música, direção de Paulo Herculano, que era um maestro incrível do teatro, né, criativo, músicas lindas. E, além de tudo, tinha a assinatura do Chico Buarque e tinha a assinatura do Piazzolla. Todas as músicas dançadas dupla eram do Piazzolla. Tinha tudo para ser um estouro e não aconteceu. E você levou o quê? 2 meses, mais de 2 meses ensaiando, e a temporada foi menos do que isso. A temporada foi menos do que isso, mas ela estava programada para ser mais longa, ou no meio do caminho vocês viram que... Não, a gente viu que não dava. Quer dizer, a Marilena Saldi, que era a produtora, né? Então o dinheiro era na mão delas, a gente ganhava um salário, né? Então ela viu que ela não ia segurar. E como é que rola entre vocês, assim, nos bastidores? Olha, eu acho que vai cair a peça. E é a mesma coisa do lance do músico. A gente tá tocando todas as quartas no lugar e a gente sente, acho que essa gig vai cair. Pois é. Se prepara que a casa não tá lotando, não tá enchendo, não tá dando certo. A gente sabe que vai ter que parar, alguma coisa vai acontecer. No mínimo uma mudança, né? Mas qual é a magia do teatro, assim, Ivan? Porque vocês organizaram a peça, montaram, ensaiaram, foram fazer a estreia, e acredito que no começo as pessoas foram, né, compraram a ideia. Era maravilha. Alguns críticos estiveram lá. Sim.
O que se deve isso? Tu acha que os críticos já colocavam algumas notas não gostando? O que faz... como convencer uma pessoa que não vive num tempo da internet a não ir num espetáculo na próxima semana, sendo que ela nunca foi? Eu acho a crítica uma coisa muito duvidosa, sabe, assim, que é uma visão de uma pessoa só. Uhum. E eles iam, né? Eles iam. Teve uma época que os críticos eram muito respeitados, né? Todo mundo comprava o jornal para ver a crítica do filme, a crítica do teatro, a crítica de um show de cantor, né? Um show que foi montado com uma montagem, né? Uhum. O crítico, ele jogava para cima ou jogava para baixo. Mas no caso dessa peça específica, foi tudo muito elogiado. Eu acho que o erro foi a localização do teatro, por exemplo. Né? Ele ficava na Avenida Tiradentes, lá em São Paulo, que era totalmente contramão. Era um teatro da Caixa Econômica, ótimo teatro, muito legal, mas fora de contexto, fora do meio, entendeu? A posição não era boa. Não estava bem posicionado. Tanto que eu nunca vi nada ali dar certo. Aí ele virou auditório da TV Cultura. Entendi. Entendeu? Porque nada acabou dando certo ali. Nada virou ali. Então, nesse caso específico, teve esse problema ali. E daquelas onde estava programado um determinado tempo, e aí foi inevitável ter que dar uma esticada, porque isso também acontecia bastante, né? Não, aí renovava, né? Ou se você ia para outro teatro, se aquele teatro já estava comprometido com uma outra companhia, você ia para um outro teatro. Né? Ou você ia viajar, ia fazer uma pequena turnê para suprir até que voltasse o espaço. Entendi. Entendeu? Dava uma circulada para voltar. Para voltar. Ia para teatros de bairro, que em São Paulo tem muito. Certo. Né? Então ia fazer os bairros. Então tinha essas opções também. Profissionalmente tu te encontrou em São Paulo, né? Ali tu começa a realizar todos os seus trabalhos. Porque lá acontecia tudo, Tava entendeu? tudo ali, né? O Rio de Janeiro tinha um movimento bom, mas era pequeno. Em São Paulo era um movimento muito louco. Era grandioso, entendeu? Era internacional, eu vou dizer assim, porque era maior que Nova York na época. Que Nova York era forte nos musicais. E em São Paulo era qualquer tipo de espetáculo. E aí vão acontecer coisas, o balcão, a viagem, cemitério dos automóveis. E vai acontecer, cara. Espetáculos que não foram tão grande sucesso no Rio, que era um show, ia para São Paulo, virava um super espetáculo. Uhum. Ganhava um novo contexto, entendeu? Certo. É o caso dos meninos lá que eu falei até do... agora eu vou esquecer o nome. Oh, meu Deus do céu, eu comentei com você antes, agora eu não vou lembrar. Bom, daqui a pouco eu lembro. Foi um espetáculo que marcou a época dos meninos em São Paulo e que até aquela empresária, a Ruth Escobar, que promoveu espetáculos fantásticos, né? Em São Paulo tinha o Zé Celso com oficina, que era uma coisa impressionante. Selva da Cidade, Galileu Galilei, eram espetáculos incríveis, mas incríveis. Não é porque eu estou elogiando hoje. Eu acho que se hoje fosse montado esses espetáculos que eu estou falando, todos eles, seria o moderno do moderno do moderno. Era além, entendeu? O Balcão, por exemplo, era um espetáculo que tinha Raul Cortez, era um elenco de primeira linha. E que ela quebrou todo o teatro dela, que ficava na Bela Vista, fez o teatro, arrebentou o palco, tudo, criou um vazio até a parte lá de baixo do teatro. Aqui foi construído uma estrutura de ferro, que nem um funil, onde o público ficava sentado nessa estrutura. Num certo momento, essa estrutura balançava com esse público sentado. E o espetáculo acontecia na vertical, aqui, ó, como se fossem elevadores, atores pendurados. Era incrível. Foi o Balcão, de Jean Genet, dirigido pelo Vitor Garcia, que era um tampinha, assim, maravilhoso, francês, entendeu?
cara, de uma cabeça, né? Ou você via o Cemitério dos Automóveis com Estênio Garcia e um elenco incrível andando na tua cabeça com motos em cima de carros velhos e coisas assim, fazendo um texto maravilhoso.